Boa noite. Deixa eu ajeitar um pouquinho aqui. Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos ao vivo. Eu quero só pedir para quem for entrando me dar um oi, para eu confirmar se tá tudo ok, se vocês estão conseguindo me ouvir, se tá tudo certo. Cláudio, tudo bem, Cláudio? Seja bem-vindo. Isso, quem puder dar um oizinho aí, escrever alguma coisa, a gente já vai verificando, confirmando se está tudo certo. Obrigada. Ok, o Júnior também já me falou que o som tá ok, ótimo. Então, vamos lá bater o nosso papo de hoje sobre um assunto que é muito comum no cotidiano de todo mundo, não só no Japão, mas no Brasil também, que vamos falar um pouquinho sobre o estresse, ok? Hoje a gente vai ter uma participação especial da psicóloga Kênia. Ela é da equipe do Projeto Sakura, da equipe do meu projeto aqui no Japão. Ela está no Brasil, em Curitiba, então ela vai estar participando junto com a gente aqui nos comentários. A Kênia, ela é psicóloga e terminou a especialização em neuropsicologia. Então ela atende pelo Projeto Sakura, atendimento, orientação em relação a dificuldades de aprendizagem, orientação aos pais e também toda a parte neurológica de idosos, cuidado com idosos, doenças vindas na terceira idade. Então ela vai ter algumas informações bem interessantes para estar passando para a gente em relação ao estresse e aos efeitos do estresse no nosso organismo. Ela vai estar podendo participar, inclusive me auxiliando nas respostas de algumas perguntas, alguns comentários de vocês aqui, tá legal? Então eu vou dar um oizinho aqui pro pessoal que me mandou boa noite. A Fátima tá em Tóquio. Marina, boa noite. Umi, tudo bem? A Marina dizendo que é uma pessoa estressada. Sabe, Marina, que é muito comum hoje em dia, né? As pessoas estarem falando, usar esse termo, né? Ah, hoje eu tô estressada. Como se fosse um sinônimo de nervosismo, né? De algum tipo de inquietação. A Kênia deu bom dia, tudo bem? Boa noite aqui, Kênia. Aqui é boa noite. Beleza. Então, assim, na verdade, vamos entender um pouquinho o que é o estresse, né? E eu vou acompanhando, eu vou tentando acompanhar por aqui pelo outro celular. Então, o estresse, ele, na verdade, ele faz parte da vida da gente desde a infância. Desde criança, nós podemos passar por situações estressantes, tá? Oi, Érica, tudo bem? É um sinal de alerta diante de algumas situações que nós vivemos. Esse sinal de alerta, ele mexe com o nosso metabolismo também, ele mexe com o nosso organismo, com as reações do nosso cérebro, com as reações dos órgãos do nosso corpo. Podem ter situações de estresse. Boa noite, tudo bem? Pessoal, só dá uma paradinha aqui então. Lembrando para vocês compartilharem, ok? Sempre eu peço, né? Pra gente compartilhar a live para mais pessoas poderem estar participando. Então, todos são bem-vindos. Boa noite para todos. Vamos lá compartilhar com os amigos. Oi, Sayuri, tudo bem? Obrigada, Sayuri. Obrigada sempre pela participação, tá? Então, vamos compartilhar para trazermos mais pessoas, tá? A Kênia está escrevendo aqui, o estresse acaba sendo uma resposta do cérebro, do psicológico e do fisiológico, quer dizer, do emocional e do organismo, envolvendo todo o indivíduo, toda a pessoa. Então, não é apenas o nosso corpo que reage, mas as nossas emoções também reagem àquela determinada situação de conflito ou de trauma que pode estar nos afetando. A Marina coloca, eu me preocupo muito com as coisas do trabalho e isso me deixa muito estressada. Pensamentos repetitivos, Marina, ou alguma necessidade de controle são comportamentos que podem levar ao estresse,
tá? Como eu estava falando agorinha para vocês, tem situações do estresse que ele é ocasional. O que quer dizer isso? Que ele vai acontecendo de vez em quando. Às vezes a gente passa por alguma situação que nos deixa mais ou menos estressado. Tudo bem, isso está dentro da normalidade. A gente se estressa, pode se exaltar, pode sentir alguma coisa fisiológica, mas depois, logo em seguida, isso normaliza. Mas tem algumas outras situações em que isso vai tendo continuidade, não vai tendo essa baixa. Vai se mantendo a situação do estresse. E aí é onde tem o maior risco, né? Porque o nosso organismo vai sofrendo uma sobrecarga e as nossas emoções também. E isso vai se mantendo por um período maior. E aí sim pode ser nocivo para a nossa saúde física, para a nossa saúde emocional. Por quê? Porque vai comprometendo as relações que a gente tem com as pessoas. A relação de trabalho, a relação familiar, né? A Sayuri. E quando vive se estressando, tanto em casa como no trabalho, é preciso procurar um profissional? Sayuri, se você percebe que está realmente excessivo, é importante sim buscar um profissional. Uma das situações que vão nos ajudar muito é o nosso autoconhecimento. Por quê? O nosso autoconhecimento vai nos auxiliar a termos mais controle das nossas emoções, das atitudes que a gente vai ter. Então, um profissional da área de saúde mental vai ajudar muito. Nós vamos falar hoje também sobre prevenção. Então, tem várias situações que a gente também pode prevenir que o estresse tenha continuidade, que o estresse aumente, tá? Então, tem mais uma pessoa aqui. No Japão, a carga horária, a correria estressa demais. Muitos casamentos não duram por causa do estresse, porque não conseguimos nos controlar. Melissa, o estresse laboral, que nós chamamos, né, que é o estresse vindo do trabalho, ele realmente, ele traz, ou ele pode trazer danos para a saúde, danos para os relacionamentos familiares, pode trazer danos para os relacionamentos sociais também, e isso ao longo dos anos pode sim contribuir para separações, para desenvolver doenças, para problemas bem maiores, né? A Kênia escreveu alguma coisa aqui, vamos ver. A pessoa precisa aprender a lidar com o estresse quando percebe que ele está afetando muito a sua vida como um todo. Aprender como, gente? Como que a gente aprende em relação ao nosso comportamento? Primeiro, estando atento. Se você é uma pessoa que cuida da sua alimentação, que cuida fazendo atividades físicas, que para pensar que de repente você está tendo uma reação que não é o seu padrão de comportamento, que normalmente você não tinha esse tipo de reação e agora você se irrita com facilidade, você tem explosões, você quer dormir muito mais do que normalmente você dormia. Então a gente também precisa entender ou aprender a entender os sinais que o nosso corpo está nos dando, né? E isso vai fazer com certeza uma diferença bem grande. Eu vou tentar entrar por aqui no portal, que daí acho que fica mais fácil para eu ir acompanhando. A Melissa. Eu, quando estou cansada, exausta, estressada, eu tenho vontade de chorar. O Japão é muito solitário e com a carga horária é cansativo. Melissa, uma das coisas que podem acontecer o estresse, ele pode estar evoluindo, depois a Kênia vai estar falando um pouco mais sobre isso, ele pode estar evoluindo e causar outros tipos de doença, tá? Como a depressão, como crise de ansiedade, como síndrome do pânico. Então, procura observar com qual frequência você está tendo essas situações de estresse, essa vontade de chorar, se é uma coisa que tem se mantido com você,
né? Eu vou tentar abrir aqui, gente. Se sair um áudio meu repetitivo, eu desligo rapidinho, tá bom? Né? Eu vou tentar abrir aqui, gente. Se sair um áudio... não vou conseguir ouvir. Então, tudo bem, eu vou acompanhando aqui pelo outro celular mesmo, desculpem, né? Então, assim, Melissa, esse tipo de comportamento, de choro, pode ser já uma progressão dessa situação de estresse que você está vivendo, tá? Eu acho que eu vou pedir pro Júnior e me mandando os comentários que vocês estão enviando, que daí eu consigo acompanhar, acho que com mais tranquilidade. Oi, Nelly, tudo bem? Beijo para você. A Marina, estou sempre sobrecarregada de serviço e muitas vezes as coisas não dão certo e não dá para concluir o que eu tinha programado no dia seguinte. No dia seguinte vai ser mais corrido. Uma das coisas que ameniza os sintomas do estresse ou que previne situações de estresse é o planejamento do tempo, Marina. A gente vai falar isso também, tá? A gente vai falar sobre isso também. Então, quando a gente aprende a planejar melhor o nosso dia, a nossa semana, colocar quais são as nossas prioridades nas atividades que a gente vai fazer, ou que tipo de atividade realmente vai precisar de uma maior dedicação da minha parte, né? Que realmente eu vou ter que gastar mais energia para aquilo, ou quais as situações que eu posso levar de uma forma mais tranquila, não preciso me desgastar tanto, né? Então, essa consciência, essa autopercepção mais aguçada, ela vai sim fazer diferença na qualidade de vida, no que está acontecendo em relação às situações que são estressantes, tá? Então, eu vou falar de dois tipos de estresse. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A Melissa. E como eu faço para tratar isto? Procurar um profissional? Sim, também procurar um profissional, né? Então, se você está sentindo esses sintomas, está percebendo que isso está se mantendo por algum tempo, é importante procurar um profissional. Mas, se você tiver essa autopercepção, você pode também mudar sua rotina. Procurar rever como está sendo o seu dia a dia, o seu trabalho, o que é possível fazer para amenizar essas situações que estão gerando esse estresse, né? A Francis Sato, se estou cansada, não consigo nem dormir, sem sono, dói o corpo todo. Você pode estar com uma carga física muito maior, né, Francis? Então, assim, procura fazer coisas que vão relaxar um pouco também o seu corpo. Tomar um bom banho de ofurô, faz um alongamento, uma caminhada, escuta uma música que você gosta. Isso também são paliativos, são situações que vão amenizando, né, tudo isso que você vai sentindo, né? Tá vindo mais comentários aqui. A Melissa. Posso te chamar inbox depois, doutora? Pode. Gente, para quem quiser falar inbox, acessa a minha página. A gente está mudando o nome da página essa semana, provavelmente, mas ainda está Psicóloga Carla Amaral Barros, tá? Ou vocês podem... Oi. Voltou? Júnior, só me fala se voltou, porque eu recebi uma chamada. Só para saber se não travou aqui. Oi? Ok, voltou. Desculpa, gente, eu recebi uma chamada e cortou. Fazer pelo celular é isso, né? Até me assustei aqui. Então, você pode me chamar assim, ou pelo Face que a Kênia tá falando, tá? Onde a Kênia tá escrevendo, dá um oi aí, Kênia, pro pessoal ver, que é Sakura Carla Juliana Kênia, que é um Facebook do nosso projeto, tá bem? Então, dá para falar pelos dois, pela minha página ou por ali,
Tá legal? Deixa eu voltar aqui, que tem algumas outras coisas. A Nelly falando, procure sempre um profissional que vale a pena. A Eunice de Assunção, boa noite. A Melissa, já li, tudo bem? Voltou, que bom. A Kênia tá escrevendo aqui, gente. O estresse tem algumas fases. Júnior, se puder me mandar o que a Kênia escreveu, que eu tô lendo só a metade, por favor. O estresse tem algumas fases para ser detectado. Fase de alerta. Então, vamos conversando agora sobre algumas fases que a Kênia vai escrevendo e a gente vai falando sobre isso, tudo bem? Então, vamos identificar melhor quais são as fases do estresse. A primeira fase é a fase do alerta. Quando há produção de adrenalina e a pessoa fica alerta. O que é isso? Quando tem uma situação de perigo, quando tem uma situação que chama a tua atenção, que te deixa tensa, que te deixa ansioso, são situações que causam adrenalina. E isso causa o que é esse alerta? É uma maior atenção ao que está acontecendo. É como se a gente ficasse num estado de maior atenção, né? E isso pode causar tensão. Tá? Então, esse é um estágio. A fase de resistência. Se o estresse persiste, o organismo resiste. Por exemplo, se o estresse se mantém por um maior tempo, passam dias, semanas, meses, o organismo vai desenvolvendo uma forma de lidar com isso que a gente chama de resistência. E nessa maior resistência, eu vou acompanhando aqui o que a Kênia está escrevendo, para poder resistir tem muito mais desgaste de energia. Então, o organismo começa a produzir cortisol, que faz mal para o organismo. Vocês conseguiram entender? Quanto maior o período que você se mantém estressado, por dias, semanas ou meses, o teu organismo precisa resistir a esse estado de tensão prolongado e ele produz cortisol. Esse cortisol, ele fica no organismo e ele é nocivo. Ele pode causar problemas no organismo. Com o passar do tempo, podem causar doenças orgânicas. Tá? Depois, a fase de quase exaustão. Então, a terceira fase, a fase de quase exaustão, quando aumenta a ansiedade e a produção do cortisol. Começa a destruir a imunidade. É o momento que muitas pessoas buscam o atendimento. Quem de vocês já passou por uma situação assim, em que identificou uma queda na sua imunidade em função de estresse? Essa queda na imunidade, ela pode gerar alguns sintomas físicos, né? Dores de cabeça, dores musculares, insônia, dores de estômago, e inclusive em mulheres até parar o ciclo menstrual. Tá? Até isso pode acontecer. Ou então, sara de um resfriado pega outro, sara de um resfriado pega outro, pega virose. Por quê? Porque a imunidade está baixa. Muitas vezes em decorrência desse estado prolongado de estresse. Nesse momento, normalmente as pessoas sentem mais que estão sofrendo com essa situação de estresse. E isso faz com que as pessoas procurem ajuda profissional. Ou de um médico psiquiatra, ou a maior parte busca ajuda de psicólogos. E também tem as pessoas que vão mudar o seu ritmo de vida, né? O ideal é que você possa procurar mudar o seu ritmo de vida, o seu estilo de vida, e também um acompanhamento psicológico para você aprender a lidar com esse seu comportamento, a mudar esse seu padrão de comportamento. E a última fase é a fase de exaustão, onde começam as doenças. É a fase do desequilíbrio total.
Então, o ideal é que a gente sempre possa prevenir, que a gente não precise chegar na fase de quase exaustão, que a gente consiga ter essa autopercepção mais aguçada para procurar ajuda, procurar mudar o nosso ritmo, para melhorar, para amenizar, para não adoecer, para não baixar nossa imunidade, ok? A Maria Thelma escreveu assim: acho que estou muito estressada, porque no serviço qualquer coisa me deixa muito estressada. Gostaria de saber o que eu devo fazer para amenizar. Tudo eu ando muito estressada também. Estou tudo tem a ver. Arigatô, beijos. Então, assim, o que você deve fazer em situações de estresse? Primeira coisa, Maria, procura identificar o que exatamente está te estressando. Se são situações que estão vindo de fora de você, que você está com uma baixa tolerância e não está conseguindo enfrentar de uma forma mais tranquila, mais saudável, ou se é uma situação sua, é você que não está suportando pequenas situações. E aí se irrita porque tem necessidade de controle e tudo mais. Você identificando o que exatamente está te estressando, você pode pensar em estratégias para evitar essa situação ou aprender a lidar com isso de um jeito diferente, né? De repente dá menos valor naqueles resmungos da sua colega de trabalho que fica do seu lado. De repente dá menos valor para aquele barulho que o outro colega faz na hora do almoço, sabe? Tem situações que nos irritam tanto, mas que podem ser facilmente resolvidas. Então, identificar isso e procurar criar situações para amenizar esse efeito, para que você se exponha menos a isso que está te causando estresse. Qualquer outra situação, Maria, seria importante a gente conversar um pouco mais com detalhes para eu poder entender exatamente o que acontece com você. Tá legal? Tomar uma água aqui, gente. Bom, aí a Kênia escreveu, situação ameaçadora. Se você quiser explicar melhor, Kênia, daí a gente vai falando sobre isso. Tá legal? Que eu falei no começo que situações ameaçadoras são situações que podem ser geradoras de estresse, né? Mas talvez você queira falar um pouco mais sobre isso. Aí a Marina Massai. Meu problema maior é não poder dormir por mais horas que eu gostaria. Quando estou preocupada com algo relacionado ao trabalho, eu não consigo dormir direito. Então, essa questão do trabalho, Maria, o que acontece? A gente carrega o trabalho para casa, né? E muitas pessoas não carregam só o trabalho, carregam o colega, carregam o professor do filho, carregam aquele desconforto que teve com o familiar do marido. Enfim, gente, é um exercício importantíssimo a gente se desligar na hora do nosso descanso. Porque qualquer que seja o problema que você está tendo, qualquer que seja a dificuldade que você está tendo, na sua casa, deitada na sua cama, você não vai resolver nada. Você só vai ter condição de resolver isso no dia seguinte. Talvez, porque tem muitas situações que não dependem da gente. Mas a gente, às vezes, insiste em acreditar que pode ter o controle daquilo, sendo que muitas vezes depende do outro. Então, procure pensar isso. Respira fundo, procura relaxar e pensar que não é ali que você vai resolver. Ali é um momento de descanso. É o momento de dormir, de descansar, de relaxar, de se refazer da sua correria do dia a dia. Então, faça alguma coisa que te relaxa, ouve uma música, ouve um relaxamento no YouTube, alguma coisa assim que possa amenizar, tá? O Marcelo Ito. Tudo bem, Marcelo?
Eu ando muito estressado também, me sinto perseguido, parece que todos me perseguem e me julgam. Sinto só vontade de dormir e quase nem quero sair de casa. Marcelo, não são sintomas apenas de estresse, tá? Esses sintomas que você está descrevendo aqui, eles podem ser sintomas de um quadro depressivo, tá bem? Essa sensação de perseguição, o desânimo, vontade de dormir, de não sair de casa. Então, presta atenção, se você não estiver sendo acompanhado, eu vou mexer um pouquinho aqui. Se você não estiver sendo acompanhado, procure esse tipo de acompanhamento, porque não é um comportamento normal, e ainda mais se ele está se mantendo por alguns meses, tá legal? Vai além do estresse, como eu falei no começo. O estresse, ele é uma situação que pode ser muito grave, sim, mas ele pode evoluir para outras doenças também, tá? A Kênia, a psicóloga Kênia. O estresse pode se manifestar no corpo com sintomas parecidos com a ansiedade. Gente, isso é muito importante, então vamos ouvir aqui. Taquicardia, quer dizer, coração disparado, sudorese, muito suor, tensão muscular, boca seca, sensação de medo. É necessário que a gente se observe e perceba esses sintomas quando eles aparecem. Principalmente se eles são constantes. O que são sintomas constantes? Passou uma semana, continua. 2, 3, um mês e continua. Às vezes ameniza e depois ele volta. Mas ele vai permanecendo. Mesmo que tenha alguns momentos que amenize, ele vai se mantendo. Isso são sintomas constantes, tá? Buscar perceber quando eles aparecem. Então, o que será que aconteceu a semana passada que depois disso eu passei mal? Que depois disso eu fiquei mais irritado, eu comecei a ter esses sintomas de estresse. Procura identificar um pouco melhor o que desencadeou isso. Buscar ajuda é muito importante. Se a pessoa percebe que isso ocorre frequentemente e não consegue sair sozinho desse sintoma, tá? Muitas vezes é muito comum, gente, é muito comum, em especial na cultura japonesa, que a maioria das pessoas que estão aqui são descendentes de japoneses e trazem essa questão cultural fortemente na sua vida. É muito forte essa questão. Eu não posso incomodar o outro. Eu tenho que resolver os meus problemas sozinho. Eu costumo dizer que forte é quem sabe pedir ajuda. Forte é quem sabe pedir ajuda. Por quê? Porque reconhece o seu limite. E reconhecendo o nosso limite, a gente consegue com mais facilidade superar. Buscar recursos, buscar pessoas, buscar alternativas, buscar mudança no nosso estilo de vida e superar essas dificuldades. Mais alguém? Então vamos lá, continuando. 2 tipos de estresse que a gente normalmente se depara. O estresse agudo e o estresse crônico. O que é o estresse agudo? O estresse agudo, normalmente, ele acontece na vida da gente depois de algum trauma. Ou a morte de alguém, a perda de um emprego, uma mudança de vida, uma separação, uma doença. É um trauma, é um alto nível de descarga, né? Como a Kênia falou, de cortisol, é um alto nível de descarga de energia que o nosso corpo tem, um alto nível de tensão física e emocional depois de um trauma. Isso é um tipo de estresse.
Tá? O outro tipo é o crônico, que é o que a gente estava conversando até agora. É o estresse do dia a dia, é o entra e sai do trabalho, é a rotina familiar, é as questões com o filho, com o marido, com a esposa. São situações estressantes que você vive no dia a dia e isso vai permanecendo ao longo das semanas e dos meses. Esses são os sintomas de estresse crônico. O que pode fazer com que surjam esses sintomas, então? Quais as causas, quais as possibilidades de causas para esses sintomas? Os sintomas de estresse, eles podem ser desencadeados por situações reais ou por situações imaginárias. Como assim imaginárias? Fantasias que nós criamos. Como o Marcelo falou, que se sente perseguido. Então, às vezes, a gente vai tendo a mania, o costume de achar que as pessoas estão nos perseguindo, falando mal da gente, querendo o nosso mal, tentando nos atrapalhar no trabalho, ou é o vizinho que bisbilhota a nossa vida. A gente começa a criar situações, fantasias que vão nos estressando no dia a dia. Essas fantasias, elas podem ser criadas por distúrbios emocionais, por dificuldades emocionais que nós estamos vivendo. Então, é como se fosse trazendo complicações emocionais por esse nosso comportamento. Ou situações reais do dia a dia, que aqui a gente já relatou vários exemplos dessas situações, né? As situações estressantes, elas podem estar ligadas ao trabalho, à família, aos estudos, à situação econômica, que é uma situação também altamente estressante. Que mais? Excesso de atividades de trabalho. Sabe aquela pessoa que faz um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Que assume mais coisas do que dá conta de fazer, que tem dificuldade de colocar limites no trabalho, ou de colocar limites nos amigos, ou de colocar limites na família, né? Então, são situações que vão gerando estresse. Como eu falei no começo, também a má administração do nosso tempo também contribui para causar estresse. Por quê? Se eu faço uma boa programação do meu dia, eu posso colocar prioridades no que eu tenho para fazer. Eu priorizo o que é mais importante, o que é menos importante. No período da manhã eu vou fazer isso. Se não der tempo, depois de amanhã eu resolvo aquilo. Então, isso auxilia bastante na prevenção do estresse também. Acúmulo de raiva. Quem aqui guarda mágoas, rancores, raiva? Altamente estressante. Você guarda mágoa de outras pessoas, é como se você tomasse um copo de veneno querendo que o outro morra. A mágoa é sua, a tristeza é sua, o rancor é seu. Então, lidar com isso também previne. E não lidar causa mais estresse, né? Sentimentos negativos. É muito comum pessoas que possuem sentimentos negativos e ficam pensando naquilo. E isso cria situações de estresse para ela também, né? Porque ou é como alguém estivesse perseguindo, ou porque nada dá certo, ou porque é só comigo que dá errado. Eu nem vou tentar porque eu já vi que não vai dar certo. Esse tipo de pensamento também estressa muito. Deixa eu ler aqui o que vocês estão mandando para mim. A Rosário. Por persona não tem fé? Eu acho que você está perguntando se a pessoa não tem fé. Rosário, a fé ajuda muito.
Eu não estou falando de religião, eu estou falando de crença, eu estou falando de fé. Ela ajuda muito em várias situações, né? Mas para o nosso bem-estar, o ideal é que seja um conjunto de ações para a gente alcançar o resultado. Ah, sim, eu acho que ela quis dizer que aquelas pessoas que não têm fé. Com certeza, se a pessoa não tem fé, às vezes é mais difícil porque ela não consegue recorrer a algo que a fortaleça, que traga uma esperança, que traga uma força maior para ela lutar contra aquilo. Pode sim acontecer. A Kênia, também tá a psicóloga Kênia. O estresse pode se manifestar no corpo com sintomas... Opa, não, isso aqui eu já li, desculpa, gente. Da Kênia. Importante também a gente pontuar os sintomas psicológicos do estresse. Então, vamos falar um pouquinho sobre os sintomas emocionais do estresse. Irritabilidade, ficar irritado com facilidade, por pouca coisa, impaciência, insônia, tristeza, falta de concentração, perda do interesse sexual, tanto no homem quanto na mulher, crises de ansiedade, a perda do sono é muito frequente, aí para o pessoal que falou que está tendo insônia, a perda do sono é muito frequente e muito prejudicial para o funcionamento do cérebro, pois à noite que o cérebro se reorganiza e nós retemos as memórias das experiências que tivemos durante o dia. Então, aí a importância de uma boa noite de sono. Então, a privação do sono é devastadora para o nosso organismo. A Karen, e se a causa do nosso estresse seja uma situação que não podemos ou não temos como nos afastar? Como lidar com isso? Karen, às vezes a gente acredita de verdade que a gente não tem como se afastar de uma situação. Mas quando você procura principalmente uma ajuda profissional, às vezes o profissional da psicologia é a pessoa que vai conseguir ver a situação que você está vivendo de fora. E pode ver, sim, alternativas para isso que você acredita não ter solução. Ou, caso realmente não tenha como mudar aquela configuração nesse momento, a solução está em como você lida com isso. Como você se comporta diante dessa situação, o que você permite que façam com você e como você se relaciona com o outro, tá? A Kênia respondendo para você, Karen, podemos reorganizar nossa forma de lidar com uma mesma situação quando não podemos sair dela. Que é exatamente isso que eu acabei de te falar, de você aprender a lidar com isso de uma forma diferente. A Luciana, tenho estresse e tive começo de AVC. Gravíssimo, né, Luciana? Gravíssimo e cada vez mais comum em pessoas jovens, gente. Pessoas na casa de 30 a 40 anos de idade, hoje em dia, é a maior incidência. Acho que a Kênia pode até, de repente, passar alguma informação sobre isso, mais concreta. É altíssima a incidência de problemas cardiovasculares, neurológicos nessa idade, porque é a idade altamente produtiva na vida de todos nós e que a incidência de estresse alcança picos elevadíssimos. Então é muito arriscado. A Rosário, eu busquei ajuda profissional e agora estou bem, estudando e ajudando ao meu filho, graças a Deus. Que ótimo, Rosário. Tem sim que buscar ajuda. A gente tem que aprender que a gente não tem que dar conta de tudo sozinho, não. Né? Tem profissionais que estudam para isso, para te auxiliar nisso. Médicos, psicólogos e tantos outros assuntos que tem profissionais dedicados a isso. Por que a gente não vai cuidar da gente com alguém que entende desse assunto? Né?
A Luciana, sempre que eu fico nervosa, eu passo mal. Eu fico com palpitações e perda de sono. Luciana, seria muito interessante você tentar fazer alguns exercícios de relaxamento e exercitar também, pode ser em atendimento psicológico, exercitar um pouco mais o teu autocontrole, né? Para você não ter esses picos de estresse que afetam diretamente o seu corpo, né? Vamos ver aqui o que a gente tem mais para falar. Muito obrigada, sempre eu agradeço muito a participação de vocês, é muito, muito, muito bom. E hoje a Kênia tá podendo ajudar bastante aí, comentando, esclarecendo algumas coisas. A Kênia escreveu mais alguma coisa aqui. Devido à nossa sociedade estar tão competitiva, a faixa etária de aparecimento desses problemas agudos, como AVC, problemas cardíacos, realmente diminuiu. A faixa etária diminuiu, tá? Cada vez as pessoas têm esses problemas mais cedo, né? Infelizmente, é uma constatação. Com frequência a gente sabe de situações ou recebe pessoas em quadros agudos assim, né? Então, continuando aqui falando das causas, do que pode causar estresse. Sentimentos negativos, foi o último que eu falei. Problemas de relacionamento são altamente estressantes. Problemas familiares, problemas entre os casais, descontrole em situações críticas. Gente, se descontrolar, agir impulsivamente, não pensar no que vai fazer, ter reações de irritação, de agressividade com o outro ou consigo mesmo, isso é um descontrole. Preocupação excessiva, falta de descanso. Olha, a gente falando, a Kênia falou ali da necessidade, da importância do sono, né? Então, a falta de descanso e de lazer são situações que podem sim causar estresse. Desculpem. E a dificuldade em lidar com perdas. Então, são aí alguns destaques para situações geradoras, causadoras de estresse. Tem mais aqui que o pessoal escreveu. A Leila, depressão e estresse têm os mesmos sintomas? Leila, alguns sintomas são comuns, tá? Em outras lives eu já falei isso. Se a gente pegar alguns quadros, alguns transtornos, alguns distúrbios, muitos sintomas são comuns. A irritabilidade, a insônia, a falta de energia também está presente na depressão. Então, aí a importância de ter um profissional da área de saúde mental, um psicólogo ou um psiquiatra, para avaliar o que está acontecendo com você. Porque somente um profissional vai conseguir verificar todo o contexto da sua vida, tudo o que está fazendo, tudo que está dizendo respeito a esses sintomas que você está desenvolvendo, para entender melhor qual é o quadro que você tem. Se é um quadro depressivo, se é um quadro de estresse ou alguma outra situação, tá? A Silvânia. Muitas pessoas vão só no começo no médico. Toma os remédios, não se adapta e logo desiste. Não pode desistir. Bem grande, né, Silvana? Silvânia, desculpe. Isso mesmo. O que é muito comum acontecer? As pessoas vão ao médico ou vão ao psicólogo quando estão num quadro agudo. Começa a tomar medicação ou começa a fazer o atendimento psicológico, começa a ter melhora, começa a estabilizar, acha que já está bem, que está 100%, que está bom, abandona medicamento sem acompanhamento médico para o atendimento psicológico.
Gente, é frequente, passa 6 meses, passa 1 ano, a pessoa volta a procurar, às vezes, muito pior do que estava naquela primeira situação. Então, levem o seu tratamento a sério, é a sua vida, é a sua saúde, né? Você está se sentindo bem? Ótimo! Se fortaleça e depois o médico, o psicólogo vão trabalhar a sua alta. Você não vai precisar tomar remédio para o resto da vida, nem fazer psicoterapia para o resto da vida, né? A Shimizu, ou o Shimizu, não sei, me desculpe, Paulo, né? Tenho ansiedade. Paulo, a gente falou sobre ansiedade algumas lives atrás. Busca lá nos vídeos, Paulo. Mas a gente volta a falar sobre isso também, tá? Eu acho que tem também alguma coisa na minha página, tá? A Rosário, tem que buscar ajuda profissional de saúde mental. Tem que ir e não ter temor. E ela agradece. Eu que agradeço, Rosário. Eu acho muito legal e acho muito corajoso. Eu parabenizo a todos que participam das lives, que de alguma maneira se expõem, falam do que estão sentindo, compartilham das suas experiências, porque do pessoal que está assistindo, do pessoal que vai continuar assistindo depois, gente, eles vão desfrutar disso, eles vão aprender com isso. Então, muito legal. Obrigada. A Kênia também faz um comentário, né? É importante ressaltar que o estresse crônico pode causar doenças graves, porque afeta o nosso sistema imunológico. E hoje já temos estudos que relacionam o estresse até mesmo com alguns tipos de câncer. A gente está falando, gente, de algo contínuo e que é muito, muito, muito importante. Estar estressado não é apenas, ai, tô cansado, hoje me estressei com a colega de trabalho que ficou falando um monte de besteira lá na linha. Não é só isso. É muito mais do que isso. Então, se você está percebendo que é algo que está persistindo, cuida de você, para que você fique bem, para que você tenha saúde, né? Algumas coisas em prevenção, para a gente ir começando aí a nossa despedida do nosso bate-papo de hoje. Sobre prevenção, procurar ter pensamentos positivos sobre diversas situações. A gente enxerga aquilo que está dentro da nossa cabeça. Se você tem pensamento positivo, se você acredita que daquela situação difícil, complicada, complexa, vai ter algo bom, vai ter um aprendizado, vai ter um benefício, né? Aprenda a tolerar mais a diferença entre as pessoas. Esse tipo de pensamento previne situações de estresse. Dormir bem, administrar bem o seu tempo, como nós já falamos hoje. Não ser controlador. Não ser controlador. Pessoas que têm necessidade de controlar o comportamento do outro são pessoas com alta predisposição a estresse. Tá? Cuidado com isso. Ter bons relacionamentos saudáveis, tá? Cuidado com a sua insegurança, agressividade, conflitos, instabilidade emocional. Cuidado com isso. Boa alimentação leve, atividade física regular é um conjunto. O nosso corpo é um conjunto. Para a gente estar bem, o nosso corpo tem que estar bem, a nossa mente tem que estar bem. Ok? Pra gente encerrar, Luciana, estresse tem cura, Carla? Tem. Tem cura, Luciana. Passando pelo autoconhecimento, passando pelo aprendizado de você aprender a lidar com situações que antes te estressavam, a lidar de formas diferentes, visualizar, me desculpe, enroscou a palavra aqui, a visualizar de uma maneira diferente, lidar de uma maneira diferente com as mesmas situações que antes te estressavam,
tem cura sim. E passa pela mudança de comportamento, passa pela mudança de rotina, passa pelas mudanças nas prioridades de vida, né? Aí a importância de um profissional de saúde mental, que é o profissional que trabalha com mudança de comportamento, que é o profissional que trabalha com as emoções, né? Com o que na psicologia a gente chama de intrapsíquico, com o que está dentro e muitas vezes a gente não se dá conta, a gente não tem tanta clareza e isso atrapalha a nossa vida, né? Então é perfeitamente possível sim. A Maria Thelma, Carla, muito obrigado. Depois gostaria muito de falar com você. Deus te abençoe. Maria, eu que agradeço. Vai lá na minha página, ou pelo Sakura, que a Kênia está falando aqui com a gente, ou na minha página, psicóloga Carla Amaral Barros. Tá legal? Vai lá, manda mensagem que a gente conversa. A Kênia, dando uma dica aqui. Não se alimente de más notícias. Se proteja de pessoas e situações tóxicas. O que são pessoas e situações tóxicas, gente? Pessoas que nos causam mal-estar, que têm um relacionamento desagradável, que têm um relacionamento desgastante, abusador ou agressivo. Então, isso nos faz mal, isso é tóxico para a nossa vida, para a nossa saúde mental e é também causador de estresse. Ok? Bom, eu acho que o nosso recado hoje era esse, o teor da nossa conversa, o nosso bate-papo. Eu quero agradecer muito, muito, muito a participação de todos vocês. Eu vou dar uma olhadinha aqui. Opa. Eu vou dar uma olhadinha aqui se tem mais alguma coisa que eu não li. Opa. Nossa, um monte de gente entrou. Um beijo grande para todos. Opa. Sim, isso. Um beijo grande, todo mundo participando. Muito, 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 gente. Muito obrigada pela participação de todos. Uma boa noite. Se tiver alguma pergunta que eu não respondi, a gente vai entrar, tanto eu como a Kênia, a gente vai entrar. Essa live, como sempre, é um presente do Portal Me para vocês, tá? A cada 15 dias a gente tá aqui. No final eu entro, eu e a Kênia entramos, respondemos se ficou alguma coisa sem ser respondida. Quem quiser acessar a minha página, psicóloga Carla Amaral Barros, o Facebook do projeto Sakura, Carla Juliana Kênia, e tem o nosso site também, que a gente vai deixar o link aqui, www.projetosakura.com.br. Além das lives que nós temos aqui, vocês vão encontrar também colunas, lives na minha página e no site do projeto. Publicações minhas e das outras psicólogas sobre diversos assuntos, sobre qualidade de vida, sobre saúde mental. Tá bom? Portal Me, muito obrigada pela oportunidade, é muito bom estar aqui, conto com vocês sempre nas quintas-feiras, 8h30 da noite, para todos juntos recebermos esse presente que é do Portal Me para nossa comunidade. Tá legal? Um abraço grande para vocês, um bom descanso, bom final de semana. Até mais, até daqui 15 dias. Kênia, muito obrigada pela participação. Beijo para você. Até mais. Júnior, obrigada pelo apoio, que fica aqui nos bastidores me ajudando com as mensagens. Abraço a todos, até mais.